Bem-vindo a esta jornada fascinante pela diversidade da vida selvagem em nosso planeta. Hoje, exploraremos alguns dos animais mais extraordinários e exóticos do mundo, mergulhando fundo em suas características únicas e maravilhosas adaptações. Prepare-se para uma exploração profunda e cativante. Os 10 animais mais incríveis do mundo. Animal 1. Axolote. O axolote é uma espécie fascinante de salamandra endêmica do México. Ele habita principalmente os sistemas lacustres próximos à cidade do México, principalmente no lago Xochimilco e nos canais vizinhos. São encontrados em águas doces, geralmente em lagos, canais e riachos. Costumam viver em áreas com vegetação densa e fundos lamacentos. Possuem uma aparência peculiar, com brânquias externas que se assemelham a penas, que mantém durante toda a vida. Tem corpos lisos, cores variadas, incluindo tons de cinza, marrom e albino, e olhos pequenos. São famosos por sua notável capacidade de regeneração. Podem regenerar membros, órgãos e até mesmo partes do cérebro, o que é uma característica única entre os vertebrados. São carnívoros e se alimentam principalmente de pequenos insetos, vermes e crustáceos aquáticos. A reprodução dos axolotes é interessante, pois eles atingem a maturidade sexual sem passar por metamorfose, permanecendo em um estágio larval. A fêmea deposita os ovos e o macho fertiliza-os externamente. Infelizmente, o axolote está criticamente ameaçado de extinção na natureza devido à poluição, destruição do habitat e à introdução de espécies invasoras. Eles também são capturados para o comércio de animais de estimação, embora haja esforços de conservação para proteger e preservar essa espécie incrível. O axolote é altamente valorizado na pesquisa científica devido à sua capacidade de regeneração, proporcionando insights valiosos para a medicina regenerativa e estudos de desenvolvimento embrionário. Sua situação delicada na natureza destaca a importância da conservação para proteger essa espécie única. Animal 2. Dragão de Komodo. O dragão de Komodo é um dos maiores lagartos do mundo e é encontrado nas Ilhas Komodo, na Indonésia. São répteis robustos e musculosos, com comprimentos que podem chegar a 3 metros e pesar até 70 kg. Possuem uma pele áspera, escamosa e cor cinza acastanhada. Habitam florestas tropicais secas e savanas, geralmente em ilhas vulcânicas da região. São predadores dominantes em seus ecossistemas. São carnívoros e se alimentam de carcaças, incluindo presas maiores como veados, javalis e até mesmo búfalos. Possuem uma saliva altamente venenosa que contém mais de 50 tipos de bactérias, o que pode ser mortal para suas presas depois de um tempo. São predadores solitários e se movem de forma sorrateira. Têm uma habilidade notável para rastrear presas usando o olfato aguçado. Além disso, são excelentes nadadores e escalam árvores com facilidade. Considerados vulneráveis, enfrentam ameaças como a perda de habitat, a escassez de presas e conflitos com humanos. Programas de conservação estão em vigor para proteger esses animais e seu habitat. Têm uma mordida extremamente poderosa e um sistema de detecção de presas baseado em órgãos de Jacobson, que lhes permite detectar odores a longas distâncias. O dragão de Komodo é um exemplo fascinante de predador especializado, desempenhando um papel crucial no ecossistema das Ilhas Komodo. Suas características únicas e status de predador dominante tornam-no um animal icônico e importante para a conservação. Animal 3. Fossa. A fossa é um mamífero carnívoro nativo da ilha de Madagascar, conhecido por sua aparência elegante e suas habilidades de caça. Ela tem um corpo alongado e esguio, com pernas curtas e uma cauda longa. Sua pelagem varia em tons de marrom e pode ter manchas ou listras mais claras. Seus olhos são geralmente amarelados. Encontrada principalmente nas florestas tropicais de Madagascar, a fossa é uma espécie arbórea, mas também pode ser encontrada em terrenos mais abertos.
São predadores ágeis e versáteis, alimentando-se de uma variedade de presas, incluindo lêmures, aves, pequenos mamíferos, répteis e insetos. Sua agilidade e habilidades de caça são notáveis, ajudando-as a capturar presas tanto no solo quanto nas árvores. São animais solitários e noturnos, geralmente caçando à noite. Possuem uma natureza territorial e podem ter grandes áreas de alcance para a caça. A fossa é considerada uma espécie quase ameaçada de extinção devido à perda de habitat e à caça ilegal. A fragmentação do habitat devido ao desmatamento é uma das principais ameaças para sua sobrevivência. Na ecologia de Madagascar, a fossa ocupa o topo da cadeia alimentar, ajudando a regular as populações de suas presas e mantendo o equilíbrio nos ecossistemas. A fossa é um exemplo fascinante da biodiversidade exclusiva de Madagascar, um predador ágil importante para a saúde do ecossistema local. Animal 4. Lêmure de cauda anelada. O lêmure de cauda anelada é uma espécie de primata que é nativa e endêmica de Madagascar, sendo um dos símbolos mais reconhecidos da ilha. São encontrados principalmente nas florestas do sul e sudoeste de Madagascar, mas também habitam áreas de savana e florestas secas. Vivem em grupos sociais chamados de tro, que podem variar em tamanho. Tem um corpo de tamanho médio, pelagem cinza com manchas brancas e uma longa cauda listrada de anéis pretos e brancos. Seus olhos são amarelos ou alaranjados. São onívoros, alimentando-se principalmente de frutas, mas também consomem folhas, flores, insetos e pequenos vertebrados. Seu focinho alongado e olfato apurado ajudam na busca por comida. São animais diurnos e arbóreos, passando a maior parte do tempo em árvores. São ágeis e excelentes saltadores. Têm um sistema social complexo e se comunicam por vocalizações, gestos e marcadores químicos. Estão classificados como em perigo de extinção devido à perda de habitat devido à agricultura, mineração e desmatamento, bem como à caça ilegal. Como são dispersores de sementes, têm um papel vital na regeneração e na saúde das florestas onde habitam. São considerados uma espécie-chave em muitos ecossistemas de Madagascar. Os lêmures de cauda anelada são notáveis não apenas por sua aparência única, mas também por seu papel ecológico crucial no ambiente de Madagascar. Infelizmente, estão enfrentando ameaças significativas e esforços de conservação são essenciais para sua sobrevivência. Animal 5. Panda gigante. O panda gigante é um ícone da conservação e um tesouro nacional da China. Originalmente encontrados nas florestas de bambu das montanhas da China Central, hoje estão restritos principalmente a áreas montanhosas na província de Sichuan, mas também são encontrados em Shanxi e Gansu. São essencialmente herbívoros e se alimentam quase exclusivamente de bambu. Passam a maior parte do dia se alimentando, já que o bambu possui baixo valor nutricional, o que os leva a consumir grandes quantidades. Tem pelagem espessa e distintiva, branca e preta, com manchas pretas ao redor dos olhos, orelhas, ombros e pernas. São conhecidos por sua aparência fofa e expressões faciais cativantes. Os pandas gigantes são relativamente pequenos em comparação com outros ursos, adultos pesam entre 70 e 125 kg. São animais solitários, exceto durante a época de reprodução e quando as mães estão criando seus filhotes. Considerados uma espécie vulnerável pela União Internacional para a Conservação da Natureza, o panda gigante enfrenta ameaças como perda de habitat devido ao desmatamento e fragmentação das florestas, além da baixa taxa reprodutiva. Vários centros de conservação na China e em outros países têm programas de reprodução em cativeiro para ajudar na preservação da espécie. Esforços significativos são feitos para aumentar a população em ambientes protegidos. Os pandas gigantes são ícones mundiais e têm sido um foco importante para a conservação da vida selvagem, simbolizando a necessidade de proteger não apenas essa espécie adorável, mas também seus habitats naturais. Animal 6. Panda vermelho. O panda vermelho, também conhecido como panda menor, é uma espécie de mamífero encontrado nas regiões montanhosas do Himalaia, incluindo partes do Nepal, Índia, Butão, China e Mianmar. Possui uma pelagem felpuda e avermelhada,
com manchas brancas distintas no rosto, orelhas e ao redor dos olhos. Sua cauda é longa e fofa, sendo uma característica marcante. São relativamente pequenos, com um tamanho que varia de 50 a 60 centímetros de comprimento e cerca de 3 a 6 kg de peso. Sua estrutura física os torna ágeis em árvores e em terrenos montanhosos. São animais solitários e noturnos, principalmente arborícolas, passando a maior parte do tempo nas árvores. Sua dieta consiste principalmente de bambu, frutas, raízes, ovos e insetos. Considerados uma espécie vulnerável pela IUCN devido à perda de habitat, caça ilegal e impactos das mudanças climáticas. A destruição das florestas de bambu, que são essenciais para sua sobrevivência, é uma das principais ameaças. Tem um polegar falso que é na verdade um osso do pulso modificado, que os ajuda a manipular alimentos e a se movimentar habilmente entre galhos. Assim como os pandas gigantes, os pandas vermelhos também são alvo de programas de conservação em cativeiro, em zoológicos e centros de preservação, visando proteger a espécie e promover a reprodução em um ambiente controlado. Esses pequenos e adoráveis animais são importantes para os ecossistemas das florestas de montanha e são símbolos de conservação, requerendo esforços contínuos para proteger seus habitats naturais e garantir sua sobrevivência a longo prazo. Animal 7. Peixe-leão. O peixe-leão, também conhecido como peixe-diabo ou peixe-escorpião, é uma espécie exótica e, ao mesmo tempo, preocupante de peixe marinho pertencente à família Scorpaenidae. Originário do Indo-Pacífico, esse peixe tem uma aparência deslumbrante, mas esconde um potencial prejudicial para os ecossistemas. Sua beleza vem das suas listras vermelhas, marrons ou alaranjadas e das longas nadadeiras com raios venenosos. Esses raios são uma defesa contra predadores, mas também representam um perigo significativo para seres humanos, podendo causar dor intensa, inchaço, náuseas e, em casos extremos, complicações mais sérias. O que torna o peixe-leão preocupante é sua natureza invasiva. Fora de sua área de origem, principalmente no Caribe e no Atlântico Ocidental, eles não têm predadores naturais, o que leva a uma rápida reprodução e competição com espécies nativas. Isso pode afetar negativamente a biodiversidade dos recifes de coral e dos habitats marinhos. Apesar de sua bela aparência, o peixe-leão é considerado uma espécie invasora e é alvo de esforços de controle e gestão em áreas onde não é nativo, a fim de mitigar seu impacto nos ecossistemas locais. Algumas iniciativas envolvem campanhas de remoção manual, incentivo ao consumo humano e programas de treinamento para mergulhadores identificarem e lidarem com esses peixes de forma segura. Animal 8. Raposa do deserto. A raposa do deserto é uma das menores espécies de raposas e é reconhecida por suas orelhas enormes e adaptadas ao calor. As raposas do deserto têm cerca de 20 centímetros de altura no ombro e um comprimento corporal de cerca de 40 centímetros, com uma cauda longa. Suas orelhas podem ter até 15 centímetros de comprimento e servem para dissipar o calor, além de ajudar na audição. Tem uma pelagem densa que varia de areia a tons de branco e marrom para se camuflarem no deserto. São encontradas em regiões desérticas da África do Norte e partes do Oriente Médio. Vivem em áreas áridas, incluindo desertos, estepes e áreas rochosas. São onívoras e se alimentam principalmente de pequenos roedores, insetos, répteis, ovos, frutas e plantas. Conseguem sobreviver em ambientes com poucos recursos de água, obtendo a maior parte de sua hidratação a partir de seu alimento. São animais noturnos, caçando e se movimentando principalmente à noite para evitar o calor intenso do deserto. São solitárias ou vivem em pares, e suas tocas são adaptadas para resistir às oscilações extremas de temperatura. Além das grandes orelhas, possuem pelagem que ajuda a isolá-las do calor durante o dia e a manter o calor durante a noite, quando as temperaturas podem cair drasticamente no deserto. Têm uma gestação de cerca de 50 a 52 dias e dão à luz ninhadas com cerca de 2 a 5 filhotes. Embora não sejam consideradas ameaçadas de extinção, enfrentam ameaças como a perda de habitat devido à urbanização e à caça ilegal para o comércio de animais de estimação.
As raposas do deserto são animais fascinantes, altamente adaptadas ao ambiente desértico, e sua aparência única as torna alvo de interesse em muitos lugares. Animal 9. Tarsier. O tarsier é um pequeno primata noturno conhecido por seus grandes olhos e habilidades de salto. Os tarsier são pequenos, geralmente pesando entre 80 e 160 gramas. Seus olhos são desproporcionalmente grandes em relação ao tamanho do crânio, proporcionando uma visão noturna excepcional. Sua pelagem pode variar de cinza a marrom, e muitas espécies têm uma cauda longa. São encontrados nas florestas tropicais do Sudeste Asiático, incluindo Indonésia, Malásia, Filipinas e sul da Tailândia. Vivem em áreas de floresta densa, especialmente em árvores altas. São carnívoros e se alimentam principalmente de insetos, como grilos, besouros e gafanhotos. Também podem caçar pequenos vertebrados, como pássaros e lagartos. São animais solitários e noturnos, ativos principalmente à noite. Possuem habilidades de salto incríveis, podendo saltar distâncias consideráveis entre os galhos das árvores. Utilizam uma variedade de vocalizações, incluindo sons ultrassônicos inaudíveis para os humanos, para se comunicar e se localizar no escuro. Têm uma taxa de reprodução lenta, com gestações de aproximadamente 6 meses. Normalmente, dão à luz um único filhote por vez. Muitas espécies de tarsiers estão ameaçadas devido à perda de habitat devido ao desmatamento e à fragmentação de florestas, bem como à caça e ao comércio ilegal de animais de estimação. Os tarsier são notáveis por suas características únicas, especialmente seus olhos grandes e adaptados à visão noturna. São animais importantes para os ecossistemas das florestas tropicais, e os esforços de conservação são essenciais para proteger suas populações em declínio. Animal 10. Ualabi. O ualabi é um marsupial pertencente à família Macropodidae, que também inclui cangurus e koalas. São encontrados principalmente na Austrália e em algumas regiões da Nova Guiné e das ilhas circundantes. Os ualabis variam em tamanho, mas geralmente são menores que os cangurus. Podem ter entre 30 cm e 1,2 metros de comprimento, dependendo da espécie. Sua pelagem é geralmente densa e macia, em tons de marrom, cinza ou avermelhado. Habitam uma variedade de ambientes, desde florestas até áreas abertas e arbustivas. Costumam viver em áreas com vegetação densa, onde podem se esconder e buscar abrigo. São herbívoros e se alimentam principalmente de gramíneas, folhas, brotos e ocasionalmente frutas. São animais de pastagem, passando a maior parte do tempo se alimentando. São animais sociais e vivem em grupos conhecidos como troops ou mobs. São criaturas ágeis e têm a habilidade de saltar grandes distâncias, o que os ajuda a escapar de predadores. Assim como os cangurus, os ualabis são marsupiais. As fêmeas têm uma bolsa abdominal onde os filhotes se desenvolvem após o nascimento, completando o desenvolvimento enquanto se prendem às mamas da mãe. Existem várias espécies de ualabis, incluindo o ualabi de Bennett, o ualabi das rochas e o ualabi dos pântanos, cada um adaptado a diferentes ambientes e hábitos alimentares. Em geral, muitas espécies de ualabis não estão ameaçadas, mas a perda de habitat devido ao desenvolvimento humano e a predação por espécies introduzidas são ameaças potenciais. Os ualabis são animais adoráveis e parte importante do ecossistema australiano. Sua presença diversifica a vida selvagem da região e contribui para o equilíbrio dos ecossistemas onde habitam. E assim, encerramos nossa jornada pelos animais mais exóticos do mundo. Essas criaturas incríveis nos lembram da infinita diversidade e beleza da natureza. Aprecie e proteja esses tesouros da vida selvagem para garantir que futuras gerações também possam se maravilhar com eles. Obrigado por se juntar a nós nessa emocionante viagem.